Salve família! Hoje nós vamos iniciar mais um episódio do Curiosidades do Eterno Aprendiz, encerrando a nossa jornada de conhecimento sobre os povos da Mesopotâmia. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os deuses da Mesopotâmia, falando sobre os deuses e alguns dos reis da Mesopotâmia que tiveram importância. Como nós vimos anteriormente, os reis também eram cultuados como deuses, como divindades escolhidas pelos deuses também. Os principais reis de Acádia foram Sargão I, Manishitusu, Rimush, Naram-Sin, que tiveram maior importância com relação ao reinado de Acádia. Os principais deuses acadianos foram Haddad, que era o rei das tempestades, Anat, deusa virgem da guerra, Apkalu, que representava a sabedoria, Anu, que era o deus acádio do céu, Gugalana, que seria um grande touro do céu, Umbaba, um monstro gigante, Ishtar, que era a deusa da feminilidade, do amor, do sexo e também da guerra, Nabu, deus da escrita e da sabedoria, Samas ou Shamash, deus do sol, e Lamu, que é o deus homem touro barbudo. Já os sumérios tiveram 10 deuses principais, que foram Namu, que foi quem deu à luz as primeiras divindades, An, o deus do céu, Aki, deusa da terra, e muitos outros deuses antigos. Namu era originalmente uma personificação do mar primitivo, como no início do mundo, e uma das deusas mãe. An, acreditava-se que o deus do céu, An, foi concebido pelos sumérios como um governante supremo do panteão. An é uma palavra suméria que significa céu e representa o pai de todos os deuses. Ki é a palavra suméria para terra, e ela foi personificada como uma deusa e contraparte feminina de An, que é o deus céu. No mito sumério, An e Ki produziram a variedade de plantas da terra. Gula, a deusa Gula, cujo nome significa grande, era uma deusa da cura que entendia a doença e se tornou a padroeira dos médicos. Erishkigal, a expressão suméria para o universo é Anki, literalmente céu-terra. Erishkigal, deusa da morte e melancolia, habitava o mundo inferior e era a irmã mais velha e amarga inimiga de Inanna, a deusa do amor e da guerra. Utu era o deus do sol sumério. Ele representou a luz brilhante do sol que retorna todos os dias para iluminar a vida da humanidade, além de fornecer o calor para permitir que as plantas cresçam. Na tradição suméria, ele era representado como uma faca de serra e raios de fogo. Nana, o deus da lua, era a principal divindade astral dos sumérios, nascido de Enlil, o deus do ar, e sua esposa Ninlil, a deusa do ar. Enki, na mitologia ocidental e na tradição religiosa, a antiga Suméria tinha vegetação exuberante e recursos hídricos imprevisíveis. Enki, o deus supremo sumério da água, era uma das 4 divindades da criação suméria e o deus da água doce, da fertilidade masculina e do conhecimento. Enlil era um dos deuses mais importantes do panteão. Ele foi descrito como Deus supremo, pai, criador e uma tempestade furiosa. Enlil tinha a importante tarefa de alocar terras e realeza aos reis e era um dos deuses mais beneficentes, responsável por planejar e criar a maioria das características do cosmos. Inanna,
A deusa Inanna era a divindade feminina mais importante do período antigo. Ela era a deusa do amor, a da guerra e da fertilidade feminina. Ao longo da história suméria, como governante da cidade-estado de Eresh, ela foi a principal responsável pelo amor e o sexo, garantindo a prosperidade da terra e de seu povo. Os semideuses, nós tivemos Gilgamesh, que era o rei de Uruk, e por mais belo, rico, poderoso que fosse, ele era ganancioso, arrogante e tinha um apetite sexual voraz. Numa tentativa de parar o semideus, as divindades enviaram Enkidu para atrapalhá-lo, mas os dois acabaram se tornando melhores amigos. Vendo o companheiro doente, Gilgamesh passou a refletir sobre a própria morte e encontrou Utnapishtim, imortalizado pelos deuses, que contou a sua história. Uma espécie de Noé dos sumérios, Utnapishtim sobreviveu a uma enchente mandada pelos céus porque os deuses estavam furiosos com a humanidade. Após essa conversa, o semideus se contentou com a ideia de que morreria, mas que sua espécie seria para sempre imortal. Agora nós vamos falar sobre os babilônicos. Os principais deuses da Babilônia foram Marduk, rei dos reis, o mais importante do panteão babilônico. Era também chamado de Bel, que significava senhor. Estava associado à água, ao julgamento e à vegetação. Os babilônicos acreditavam que era Marduk o responsável pela escolha do rei da Babilônia. Apsu, o progenitor dos deuses, esposo de Tiamat, personificava a água do solo primordial. Tiamat, deusa primordial, mãe do cosmos, representava as águas dos oceanos. Lahamu, representada muitas vezes como uma serpente, era filha de Apsu com Tiamat e representava o lado dos oceanos. Samas, ou Shamash, deus do sol e da justiça, tanto na Babilônia quanto na Cádia e a Assíria. Enki, deus das águas doces, dos rios e lagos, era também associado ao conhecimento. Anu, deus dos espíritos, dos demônios e das constelações estelares, era considerado também o juiz dos deuses e dos homens. Sarpanitu, deusa mãe, padroeira da Babilônia, era também considerada a protetora das mulheres grávidas. Nabu, que era o deus da escrita e da grande sabedoria. Nergal, deus do submundo. Assur, deus da guerra para os assírios. Os principais reis da Babilônia foram Hammurabi, responsável pelo Código de Hammurabi, como nós vimos no vídeo anterior, Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor. E para encerrar, nós vamos falar sobre os assírios. A selvageria e a crueldade marcou o sistema de governo dos assírios. A fama das atrocidades era tão grande que muitas batalhas travadas foram entregues sem resistência. Os impérios que mais se destacavam pelas conquistas foram dos reis Sanaqueribe, de 740 a 681 a.C., e Assurbanipal, de 687 a 627 a.C. Sanaqueribe era um forte guerreiro, tido como orgulhoso. O reinado dele foi documentado na Bíblia e em alguns outros escritos gregos. Ele herdou o trono depois que seu pai Sargão II faleceu. Quando assim assumiu como rei, entrou um governo bem estruturado e os primeiros anos foram tranquilos, mas logo as coisas se complicaram. Ele não era tão bom administrador como seu pai e não criou políticas eficazes para manter o controle da população e dos povos vizinhos como os caldeus. O reinado de Sanaqueribe foi marcado por rebeliões por parte do povo da região do oeste. A fim de conter a situação, o rei declarou embates contra as cidades de Fenícia, Felícia e Udá, e
contra também o Egito. Esse império também ficou reconhecido por transferir a capital de Assur para Nínive. Já Assurbanipal foi o mentor da invasão ao Egito e fundou a maior biblioteca do período em Nínive. Apesar de Assurbanipal ser um rei sanguinário, considerado o mais cruel da antiguidade, o desenvolvimento cultural durante o seu reinado foi notório. Mantinha uma postura truculenta e, paralelo a isso, era um grande estudioso. Seu governo foi marcado por atrocidades e quem se rebelasse contra a vontade sentia sua ira. Alguns historiadores afirmam que ele mandou esquartejar os corpos dos rebeldes e alimentou animais com os restos da matéria. Na religião, os assírios adotaram o mesmo modelo da Babilônia. Eles associavam os deuses a elementos e fenômenos da natureza, como sol, lua, trovão e eclipse solar. Sim, era representado pela lua, Xamá, representado pelo sol, Nibidi, que tinha uma representação no sol nascente, e o deus mais importante era Assur, que seria o deus supremo que comandava os demais. E assim nós encerramos a nossa jornada sobre a Mesopotâmia. E agora nós vamos continuar com mais civilizações. E você, o que está achando do nosso quadro no canal? Deixa aqui nos comentários sugestões, elogios e dicas para os próximos vídeos. Não esquece de curtir o vídeo, salvar e se inscrever no canal. Tamo junto, família!